Fala, meus amigos, e aí, cara? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu gosto muito de me apegar aí a algumas possibilidades para que a gente possa voltar a sonhar com a possibilidade de subir, né? Subir para a Série A. E uma delas é justamente umas, eu diria, superstições. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bora falar também sobre a venda de ingressos, porque o Remo ainda não divulgou ainda a venda, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre a declaração do Pedro Rocha. Pedro Rocha assumiu aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, bora falar sobre essa questão aí da venda dos ingressos. Por que o Remo ainda não divulgou a venda dos ingressos? O meu palpite não é nenhuma informação, não foi divulgada nenhuma informação, até porque o Remo trata isso de maneira eu diria, de maneira interna. Mas o meu palpite é que o laudo ainda não foi finalizado. E aí o Remo não tem, basicamente, o número necessário de ingressos para vender. E o Remo sabe que se colocar, por exemplo, 10 mil ingressos, 15 mil ingressos, vai vender tudo. Vai vender tudo e vai vender rápido. Deve vender aí um dia e meio. O Remo deve já lotar a sua carga máxima de ingressos. Até porque esse jogo é um jogo chave para o Remo. O jogo contra o Atlético Goianiense e todos os jogos em Belém a partir de agora serão jogos chaves. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu estava até falando agora no início do vídeo, que eu me apeguei, né? Eu acho que vocês também vão se apegar. Vocês sabem o que fez o Remo subir ano passado? Naquela Série C, que parecia uma Série C perdida, né? Que a gente ia ficar na Série C de novo, ia disputar esse ano a Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem o que fez a gente se apegar muito e fez com que o Remo classificasse, não só classificasse, mas subisse, foi o fator casa, o fator jogos em Belém. Desde o jogo contra o São Bernardo, naquela Série C, o Remo não perdeu mais nenhum jogo em Belém. O Remo tomou aquele 1-0, né? Foi a estreia do Santana jogando em Belém, se eu não me engano. Perde por 1-0 naquele jogo em que o Remo jogou melhor que o São Bernardo, mas perdeu. Foi basicamente o mesmo roteiro contra o Confiança. Tomou um gol bobo, Confiança não, contra o Criciúma. Tomou um gol bobo ali e não conseguiu sequer empatar o jogo ou sequer fazer um gol no adversário. Depois disso, o Remo venceu o Ipiranga jogando em casa. Foi a primeira vitória ainda no Bainão. O último jogo no Bainão naquela temporada foi contra o Ferroviário, em que o Remo venceu por 2-1. Até aquele jogo que o Jadson faz aquele gol lá, né, e tá todo desabafo ali. Depois o Remo faz 2 jogos fora de casa e volta a jogar, só que agora no estádio Mangueirão. O Remo enfrenta o CSA e consegue a vitória por 2-1. Foram todas vitórias apertadas, vitórias na bacia das almas, no poder do coração, mas venceu. O importante era isso. Depois o Remo venceu a Aparecidense, 1-0 na volta do Pedro Vitor, né? Aliás, o Pedro Vitor já tinha sido importante contra o CSA, mas contra a Aparecidense ele faz o golaço ali, um gol de cavadinha, aonde coloca o Remo de fato na briga pelo G8. Aí o Remo enfrenta o Londrina, vence por 3-0 a equipe do Londrina. Foi até então a vitória mais expressiva do Santana, jogando em Belém. E já no quadrangular final, o Remo vence o Botafogo da Paraíba e também a equipe do São Bernardo, jogando em Belém, além do empate em 0-0 com Volta Redonda. Onde é que eu quero chegar com isso? Se você contar o número de vitórias desde o jogo contra o Ipiranga, essa sequência aí, e que quase ninguém pauta, né? Eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar alguém pautando o fator casa para o Remo naquela temporada, na temporada do ano passado. O que chama muita atenção é o número de jogos que o Remo teve. O Remo venceu 7 jogos em Belém, além, claro, do empate contra a equipe do Volta Redonda. Mas detalhe, o Remo só tem 7 jogos até o final dessa temporada em Belém. E eu tô contando já com um clássico. O Remo tem, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. O Remo tem agora o Atlético Goianiense, depois o CRB, depois o Atlético Paranaense, a Mucura, o Atlético, a Chapecoense e, se eu não estou enganado, o Goiás. Isso, 7 jogos, tá? 7 jogos jogando em Belém. Se o Remo vencer, se o Remo fizer essa campanha que ele fez ano passado, esse ano, vencer os 7 jogos, o Remo vai somar 24 pontos. O Remo somará 24 pontos. 24 pontos, mais os 39 que o Remo tem, o Remo vai chegar a 63 pontos. Tá? 24 não, gente, perdão, tá? É 21 pontos. São 7 jogos, não 8. É porque eu contei o oitavo aqui com Volta Redonda. Não, tá? Esquece. São 21 pontos.
São 60, é porque eu tinha feito a conta antes, e aí deu 60, eu fiquei na minha cabeça, agora, 63? Não, eu que aumentei aqui um jogo. Mas 60 pontos, né? O Remo vai ter só vencendo os jogos fora de casa. Lembrando, o Remo enfrenta fora de casa Avaí, totalmente possível o Remo somar ponto lá. O Remo enfrenta o Operário, totalmente possível somar ponto lá. O Remo enfrenta o Volta Redonda, é totalmente possível o Remo vencer o Volta Redonda. E sem contar também que pode roubar pontos de Novo Horizontino, roubar pontos também do Cuiabá, né, que são confrontos diretos. Então, tem sim a possibilidade do Remo conquistar até mais do que 62 pontos, que é a projeção que internamente vem sendo feita. O Remo conquistar 62 pontos. Eu não sei se será o suficiente, eu acho que 64 é o suficiente para subir, principalmente nessa temporada onde o campeonato está muito equilibrado. Então, para conquistar esses 64 pontos, o Remo teria que vencer os 7 jogos em Belém que restam, um jogo fora e um empate. Esse jogo fora poderia ser contra o Volta Redonda já. E aí busca o empate contra o Ferroviário. Ponto. O ideal seria o Remo roubar pontos dessas equipes que também estão na briga com ele. Mas, gente, eu tô falando tudo isso aqui que é pra gente ter um pouco de esperança, né? Porque se a gente for falar de treinador, de time jogado, de futebol jogado, a gente não tem esperança, né? Então a gente tem que se apegar em dados, em superstições e situações que já aconteceram para que a gente possa, de fato, ter uma esperança de que o Remo vá conseguir a classificação. Bom, eu quero falar um pouco agora aqui sobre o Pedro Rocha. O Pedro Rocha ele deu uma entrevista assumindo que o Remo jogou mal, né? O Remo não conseguiu ter o desempenho, né? Esperado por eles. O Pedro Rocha até disse, até pontuou, né, que o Remo não conseguiu trabalhar nenhuma jogada que eles fizeram durante a semana, né? Ele pontuou que eles treinaram algumas jogadas e não conseguiram executar nesse jogo contra o Vila. De fato, o Remo foi muito abaixo, cara. Não foi nem o Vila que jogou muito, foi o Remo que não quis jogar. O Remo jogou como se fosse uma partida qualquer e esses jogadores precisam entender isso. Cada jogo agora é uma decisão. Cada jogo que o Remo entrar em campo, por mais que perca, né? E às vezes você tem um adversário que consegue aproveitar as oportunidades, o nome disso é futebol, mas o Remo tem que jogar como se fosse um jogo de final, pô. Como se fosse valendo o título, porque no final das contas, o Remo, se conquistar o acesso no final da temporada, ganhou a temporada. Conquistou um título, né, que foi o Campeonato Paraense, e conquistou o acesso, irmão, para a Série A. Ano que vem, você já projeta com um orçamento maior, você já projeta mais títulos, né, porque o Remo vai ter obrigatoriedade de vencer a Copa Verde, vencer o Campeonato Paraense, se disputar a Copa Verde, claro, né? E vai ter também a Supercopa Grão-Pará, né, também, contra a Tuna, no início da temporada. Então, teria 3 títulos possíveis. Além disso, claro, né, ir longe na Copa do Brasil, que é a outra competição, e fazer um bom campeonato Série A. Então, o Remo teria todas essas condições aí, mas para isso vai ter que melhorar a sua ganância dentro de campo, né, a sua vontade de vencer. E o Pedro Rocha pontuou isso, ele assumiu que o Remo não jogou nada. Então, o jogador, já falei isso para vocês, né? O jogador ele sabe quando ele vai mal, quando o time dele vai mal. O treinador sabe quando o time não executa aquilo que ele trabalhou. E o que a gente espera é isso, né? O que a gente espera é que o Remo possa voltar a desempenhar um futebol que a gente sabe que esses caras têm condições de ganhar. A gente sabe disso. Vocês acham que eu não acredito que esses caras possam vencer 7 jogos em Belém? Eu acredito, cara. Eu acredito. Agora, esses jogadores precisam mostrar pra gente. Esse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense é um jogo chave. Tem que ganhar. Nem que seja de 1-0, mas tem que ganhar. Esse jogo é pra ganhar. Aí depois jogará contra a equipe do Volta Redonda lá. Se vencer, maravilha. São 6 pontos. A conta diminui, né? A conta diminui. Os 24 viram 18. E aí você tem, dentro de casa, CRB, que é totalmente possível vencer também, gatar ali 3 vitórias seguidas, depois enfrenta um Operário fora, dá para ganhar também, mas se empatar não é ruim, depois enfrenta o Atlético Paranaense dentro de casa, confronto direto, tem que vencer, né? Por falar em confronto direto, gente, esqueci até de informar vocês aqui, o Novo Horizontino venceu por 2-1, fora de casa, a equipe da Ferroviária. Mano, quando eu lembro que a gente perdeu em casa pra essa Ferroviária, cara, esse time horroroso, a gente perdeu em casa pra esse time, mano. Eu não quero que me estressar mais ainda, tá? Então, quanto a isso, quanto a essa questão aí da Ferroviária em si, né, da vitória, o Novo Horizontino,
ele ultrapassou o clube do Remo. Agora ele é o quinto colocado e o Remo é o sexto. Lembrando, o Remo ainda pode ser ultrapassado por mais duas equipes nessa temporada. Nessa temporada não, nessa rodada. O Remo poderá ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense e também pelo Avaí. Tá? Se o Avaí vencer, eu acho que o Avaí joga contra... Caramba, eu não lembro contra quem o Avaí joga, mas é um time também ali de meio de tabela ali, né? Então, o Avaí joga nessa rodada também, e aí o clube do Remo poderá ser ultrapassado por essas duas equipes. E aí pode cair para a oitava colocação no campeonato, o Remo que empatou fora de casa contra a equipe do Vila Nova. Mas, né, se o Atlético Paranaense vencer, não é tão ruim assim, porque o Remo fica a 2 pontos do G4, pô. Na oitava colocação, a 2 pontos do G4. Né? Lembrando que o Remo diminuiu a pontuação que era de 3 pontos para 2 pontos. Ah, mas o Atlético Goianiense... Gente, esses times também vão tropeçar, eles não vão ganhar todos os jogos. O que a gente precisa fazer agora é ganhar o máximo de pontos que a gente precisa para, quem sabe, na última rodada, a gente estar no G4 da competição. Imagina só, a gente na última rodada, pegando um Goiás que provavelmente já vai ter subido, né, podendo subir, vencendo o Goiás na última rodada, jogando em Belém. Mano, o Estádio Olímpico do Pará pode falar pro governador, ó, aumenta aí a carga aí, porque vai ser 54 mil de novo. Até mais, né? Até mais, porque é o jogo do século, pô. É o jogo do século pro Remo, né? Eu acho que eu não lembro de nenhum jogo de tamanha importância. O Remo vencer e jogar o Brasileirão da Série A, pô. Então, sem dúvidas nenhuma, se o Remo conseguir, né, chegar na última rodada vivo, brigando por esse acesso, falta de apoio não vai faltar, né? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!